Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Vitória Sport Clube 0. As dificuldades causadas inicialmente pelo Vitória nas ligações interiores em que esta equipa do Sporting se especializou levaram a que aparecesse no campo outra virtude tão apreciada nos jogadores de Ruben Amorim, um grande nível de aproveitamento. Os Leões criaram muito menos situações de perigo do que é habitual, mas tiveram o mérito de marcar 2 golos e de ver um terceiro negado in extremis em cima da linha nos 3 remates que fizeram na primeira parte. Foi a forma da equipa facilitar o jogo, de dar um passo em direção ao tão ansiado título e de castigar a estratégia focada apenas no aspecto defensivo dos minhotos, que guardaram os seus 2 jogadores mais desequilibradores para quando já estavam a perder por 3-0. Álvaro Pacheco reservou uma dupla surpresa no 11 inicial. Primeiro com as ausências de Jota e Nuno Santos e depois com a disposição da equipa em campo, assumindo claramente o 5-3-2, com André perto de Tomás Andal e Tiago Silva a meio campo. Com isso, porém, e de uma forma que tentarei explicar melhor quando fizer a fotografia tática do jogo, conseguiu emparedar Yulman de Bragança, cortando as vias de abastecimento principais a Trincão e a Pedro Gonçalves e fazendo o Sporting depender em demasia da ligação direta a Gyökeres. Como o Borevkovic estava bem no confronto com o sueco, o jogo gripou e não chegava às áreas. Os 3 de trás do Sporting não imprimiam ao jogo a velocidade necessária, porque também não tinham vias de saída, e o primeiro remate da partida até foi o Vitória que o fez, ainda que de longe por Caio César, para defesa fácil de Israel. Havia 17 minutos de jogo e o Sporting tardava em chegar perto das redes de Varela. Quando finalmente o fez, porém, foi a valer. Faltava ao Sporting fazer os jogadores aparecerem onde não era suposto estarem. Bragança leu bem isso e aos 21 minutos surgiu aberto na esquerda, atrás da linha defensiva vitoriana. Não lhe saiu particularmente bem o cruzamento, que foi parar à outra ponta da área, mas também não foi feliz a recepção de Jenny Catamo, onde recebeu a bola, mas a derivação interior permitiu depois ao moçambicano um remate que bateu o guarda-redes e só foi travado em cima da linha de golo por Borevkovic. Quem mais? Marcou o Sporting 9 minutos depois, por Pedro Gonçalves. Mais uma vez, Bragança surgiu onde não era suposto. Desta vez, na área, entre os centrais, a pedir um passe de Trincão. Ainda teve dificuldades em controlar a bola, mas a dividida sobrou para Pedro Gonçalves, que chutou de primeira, sem pedir licença, e fez 1-0. E se o primeiro apareceu ao segundo tiro, o segundo veio ao terceiro, mesmo a acabar a primeira parte, numa belíssima jogada coletiva e ainda sem beneficiar da subida vitoriana no campo, que só se verificaria na segunda parte. A bola foi por dentro, sempre rápida, de Yulman da Bragança e deste a Pedro Gonçalves, que isolou Gyökeres para a quebra do jejum goleador que já durava um mês. Com 2-0 ao intervalo, o Vitória começou por subir linhas e os espaços começaram a aparecer no relvado. Poderiam talvez os comandados de Pacheco vir a discutir o jogo não tivessem sofrido o terceiro golo logo ao segundo remate do segundo tempo. No primeiro, aos 47 minutos, depois de recuperar uma bola na saída curta dos minhotos, Pedro Gonçalves tentou encobrir Varela com um chapéu que saiu ao lado. 2 minutos depois, o brilho de um passe do mesmo Pedro Gonçalves encontrou Trincão na área e a excelente recepção deste permitiu-lhe avançar em direção ao guarda-redes, fixá-lo e oferecer uma finalização fácil a Gyökeres para o bis. Com 3-0 aos 49 minutos, o jogo estava resolvido. 10 minutos depois, Álvaro Pacheco chamou finalmente ao campo Jota e Nuno Santos. Desmontou o 5-3-2, voltou ao 3-4-3 habitual e fez com que o relvado parecesse ter aumentado de tamanho. Tantos eram os espaços que começavam a ver-se. E ambas as equipas podiam ainda ter feito pelo menos mais um golo. Aos 63 minutos, Trincão viu o companheiro Bragança evitar inadvertidamente um remate que ia para a baliza e para os 4-0, depois de mais uma jogada que passou por Gyökeres, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Jota, isolado na meia esquerda pelo Nuno Santos do Vitória, depois de um bom passe vertical de Villanueva, perdeu a melhor situação vimaranense, chutando muito torto aos 79 minutos. O Vitória acabou o jogo com apenas um remate enquadrado nas redes de Israel, o tal de Caio César, a uns 30 metros, e com um índice de golos esperados total de 0,3, face aos 1,9 do Sporting. Os Leões, aliás, ainda voltaram a estar perto dos 4-0 num lance individual de Edwards, que o inglês concluiu com um remate cruzado a passar perto do poste de Varela. Ganharam ainda assim com inteira justiça, ficando agora a 2 vitórias, ou até a 1 vitória e 2 empates, dados os 18 golos de vantagem sobre o Benfica, do título de campeão, cuja antecipação tem mantido os adeptos em êxtase.
E passemos então à fotografia tática deste jogo. Vamos olhar para as duas equipas e para a forma como se dispuseram em campo em função das opções dos treinadores. Ruben Amorim fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que na última terça-feira ganhou por 1-0 em Famalicão, à equipa local. Foi a troca do defesa central direito Diomande por Santos Justo. Diomande estava castigado porque viu em Famalicão o último cartão amarelo de uma série que lhe valeu um jogo de castigo, tal como castigado estaria Gaio, que no entanto não tinha sido titular em Famalicão e também não pôde jogar hoje. Assim sendo, o Sporting alinhou no seu habitual 3-4-3, com Franco Israel nas redes, depois tripla de centrais formada por Santos Justo pela direita, Coates como central do meio e Inácio pela esquerda, ala direito Catamo, ala esquerdo Nuno Santos, Yulman e Bragança voltaram a ser o par de médios, com Morita mais uma vez remetido à condição de suplente utilizado, e depois na frente Trincão a partir da meia direita, Pedro Gonçalves a partir da meia esquerda e Gyökeres como avançado centro. Quanto ao Vitória, que jogou na quarta-feira com o Futebol Clube do Porto, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e perdeu por 3-1 no Dragão, como tinha menos um dia de recuperação, se calhar por isso, se calhar porque estrategicamente resolveu abordar o jogo assim, Álvaro Pacheco fez 6 alterações ao seu 11. Trocou o guarda-redes, como é normal acontecer entre os jogos da Taça e jogos do campeonato. Charles voltou a sair para voltar Bruno Varela às redes. Além disso, teve de abdicar de Jorge Fernandes e Bruno Gaspar, que estavam castigados para o jogo de campeonato. Em vez de Jorge Fernandes, apareceu Tomás Ribeiro, o que permitiu que Manu Silva passasse de central esquerdo para central direito. E em vez de Bruno Gaspar, apareceu Miguel Maga na posição de ala direito. Mas, além disso, houve mais 3 alterações. A de ponta de lança, Nelson Oliveira por Budska, normal, enfim, tanto um como o outro têm feito alguns jogos, e depois as duas verdadeiras surpresas, que foram as trocas de Jota por Caio César e de Nuno Santos por André André. Isto levou o Vitória a aparecer não tanto naquele seu 3-4-3 habitual, onde, é verdade, um dos avançados, geralmente Nuno Santos, aparece por vezes a formar o papel de terceiro médio, mas desta vez o Vitória apareceu mesmo em 3-5-2, com 3 médios claramente assumidos. Mas vamos começar por trás. Guarda-redes, Bruno Varela. Depois, tripla de centrais, com Manu Silva pela direita, Borevkovic era o central do meio e Tomás Ribeiro, o central da esquerda. O ala direito era Miguel Maga, o ala esquerdo Afonso Freitas. E depois, no meio-campo, então, Tomás Andal uns metros atrás, como pivô defensivo desta equipa, ou do meio-campo desta equipa, Tiago Silva como médio interior direito e André André como médio interior esquerdo. Na frente, à partida, a equipa teria 2 jogadores, Caio César e Adrian Budska. Só que eram 2 jogadores muito diferentes. E não era só no plano ofensivo, era também no plano defensivo. Porque quando a equipa não tinha a bola, aquilo que acontecia era que geralmente os alas encostavam nos alas do Sporting, Maga em Nuno Santos e Afonso Freitas em Jani Catamo, e depois procurava o Vitória formar uma espécie de losango a meio campo, com Tomás Andal mais atrás, Tiago Silva na meia-direita, André André na meia-esquerda e Caio César a baixar da posição de avançado direito para uma espécie de posição de número 10, tentando assim emparedar os 2 médios do Sporting, Bragança e Yulman, que estavam muitas vezes ali metidos entre este diamante do meio-campo da equipa do Vitória. Desta forma, havia muito espaço para os 3 de trás do Sporting terem bola, porque não eram pressionados por muita gente, mas não havia vias de acesso aos médios, nem através deles, nem através dos alas, que tinham também sempre a marcação direta dos alas do Vitória, com cobertura próxima, sempre de um jogador do meio-campo, porque o meio-campo do Vitória ia basculando para o lado onde estava a bola. Assim sendo, faltava ao Sporting rapidez, faltava ao Sporting velocidade, mas isto tinha muito que ver com a forma como o meio-campo do Vitória estava a condicionar a entrada da bola nos 2 médios do Sporting. Isto só podia ser desbloqueado de uma forma, e foi isso que Daniel Bragança percebeu, começando a aparecer, tal como vos disse há pouco, nas zonas em que não era suposto estar. Quando ele começou a surgir, ora atrás do ala direito da equipa do Vitória, para fazer cruzamentos e causar desequilíbrios por ali, ora com movimentos verticais para a área, surgindo como segundo ponta de lança próximo de Gyökeres, sempre que Trincão ou Pedro Gonçalves abriam mais junto à linha.
Isto veio causar alguns desequilíbrios na estrutura defensiva do Vitória e foi assim que o Sporting chegou ao gol. Depois, com os golos do Sporting, como é natural, a equipa do Vitória teve que subir no campo e teve que permitir que começassem a surgir mais espaços. Foi isso que aconteceu ao minuto 59, já com 3-0 no marcador, quando o Álvaro Pacheco trocou André por Nuno Santos e Budska por Jota. E, claramente, Jota, quando entrou em campo, mostrou três dedos para explicar a quem estava, e provavelmente a Caio César e também aos jogadores de meio campo, que a partir daí a equipa do Vitória ia passar a jogar com 3 homens na frente. Foi isso que aconteceu. Caio César derivou para o lado direito do ataque, Nuno Santos ficou no lado esquerdo, fazendo aquilo que faz normalmente, que é baixar por vezes para fazer terceiro médio, mas partindo de uma posição mais avançada, e Jota foi mesmo jogar para a posição de ponta de lança. Mexeu ainda mais duas vezes o Vitória antes de Ruben Amorim, hoje particularmente tardio nas substituições, ter operado alguma alteração na sua equipa. Foi ao minuto 75, quando Tomás Ribeiro cedeu a posição de central esquerdo a Mikel Villanueva, e entrou bem Villanueva, tal como tinha entrado bem Nuno Santos, por exemplo, e também fez sair Afonso Freitas, que não estaria nas melhores condições físicas, para entrar Alberto Baiu, também para a posição de ala esquerdo. Foi nessa altura que o Sporting mexeu. Minuto 78, Pedro Gonçalves cedeu a posição de avançado esquerdo a Paulinho, Trincão cedeu a posição de avançado direito a Marcos Edwards e Daniel Bragança saiu do meio-campo para entrar Morita, mas não mudou nada no ponto de vista tático na equipa do Sporting. Ao minuto 82, Santos Justo saiu para entrar Quaresma para a central direito, também sem alterações táticas, e depois até a final foi o Vitória que mexeu, trocando Caio César por Nelson Oliveira. Nelson Oliveira foi colocar-se como avançado centro, derivando Jota para avançado direito, e por fim, ao minuto 86, o Sporting trocou Jani Catamo por Fresneda, que foi colocar-se também como ala direito e tem tido uns minutos sempre no final das partidas, das últimas partidas do Sporting, mas também sem alterações, até porque Fresneda apareceu hoje particularmente ofensivo, embora sem a capacidade de Jani Catamo para os lances de 1 para 1. E foi assim que o jogo chegou ao final. A avaliação da performance dos jogadores do Vitória tem que ser feita na primeira parte muito em função daquilo que foram capazes de fazer no plano defensivo. E aí esteve bem Borevkovic, ganhando alguns duelos a Viktor Gyökeres, tirando um remate de Catamo em cima da linha que ia para golo quase certo, embora depois tenha sido batido, por exemplo, no lance do primeiro golo do Sporting, porque Daniel Bragança apareceu à frente dele para controlar a bola antes de Pedro Gonçalves arrematar para o fundo das redes. Nessa primeira parte, nota positiva também para a forma como foi capaz de se coordenar em termos posicionais o meio-campo do Vitória apenas no aspecto defensivo, mas sempre com muitas dificuldades para chegar à frente. Melhorou o Vitória no plano ofensivo com a entrada de Nuno Santos, que me parece que terá sido, apesar de não ter jogado muito tempo, de todos os jogadores do Vitória, esteve em campo apenas meia hora, mas de todos os jogadores do Vitória terá sido o melhor, aquele com maior rendimento na partida de hoje. Quanto ao Sporting, dos três de trás, ainda assim o mais proativo do ponto de vista ofensivo foi Santos Justo, muitas vezes a aparecer na ala direita, até em trocas posicionais com a Jani Catamo, a aparecer, a explorar a largura quando o Catamo vinha mais para dentro. No meio-campo, muitas dificuldades para ter bola durante a primeira parte, mas Bragança aí reagiu melhor do que Ullmann. Também tinha uma missão diferente, era ele que lhe competia a aparecer mais na frente, enquanto Ullmann era mais uma espécie de estabilizador, e acabaram por se impor, pela qualidade, sobretudo individual, os três homens da frente. Trincão, melhor na segunda parte do que na primeira, quando começou a ter mais espaço, é notável a sua contribuição para o terceiro golo. Pedro Gonçalves fez um jogaço, marcou o primeiro, ofereceu o segundo, foi dela a assistência, e está na origem da jogada do terceiro, mas ainda assim quer-me parecer que o herói do jogo de hoje foi Viktor Gyökeres. Mais 2 golos, a somar ao pecúlio que já trazia, e além disso, a interrupção de um mês de jejum sem golos pela equipa do Sporting, já não marcava desde a interrupção para os jogos das seleções, e além disso voltou a ser um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa adversária, sobretudo quando, a partir de determinada altura, começou a haver espaço para ele poder jogar em campo aberto. Herói do jogo de hoje, portanto, Viktor Gyökeres.
Já vos disse aqui várias vezes que gosto do estilo de arbitragem de Cláudio Pereira. Um árbitro que gosta de deixar jogar, que não apita por tudo e mais alguma coisa. Hoje, ainda por cima, teve a vantagem de decidir sempre bem, mesmo sem o auxílio do VAR, embora o VAR tenha aparecido para confirmar, naturalmente, aquilo que foram as suas decisões. Lances que podem vir, eventualmente, a dar que falar. Minuto 30, primeiro golo do Sporting. Pediram os jogadores do Vitória pé alto de Daniel Bragança. E, de facto, o pé de Daniel Bragança estava alto, mas não estava à distância suficiente para, Borevkovic para que o lance pudesse ser considerado faltoso. Ainda por cima não há pé em risco, há apenas um pé que sobe para dominar uma bola, não há qualquer contacto, não há sequer ameaça à integridade física do jogador do Vitória, portanto, boa a decisão, tanto do árbitro como do VAR, de deixar jogar a jogada que depois acabou por desencadear no primeiro golo do Sporting. Depois, ao minuto 32, Cláudio Pereira assinalou bem uma grande penalidade de Franco Israel sobre Afonso Freitas. Falhou completamente o tempo de entrada à jogada o guarda-redes do Sporting e acabou por atingir apenas o ala esquerdo do Vitória, já dentro da área. Só que a questão é que Afonso Freitas estava em fora de jogo no início da jogada. E as linhas mostraram isso precisamente. O lance foi bem invalidado logo pelo árbitro auxiliar e foi confirmado pelo VAR. Estava 70 centímetros atrás da linha defensiva do Sporting, o ala esquerdo do Vitória. Por fim não, há mais dois lances que vale a pena falar ainda. Ao minuto 45 mais 3, posição legal de Vítor Gyökeres no lance do 2-0, no momento do passe de Pedro Gonçalves, está Afonso Freitas, precisamente na ala esquerda, a dar condição legal ao avançado sueco, por 35 centímetros. Ele está à frente dos jogadores que estavam na zona central, mas a ser colocado em posição legal pelo ala esquerdo, que estava do outro lado do campo. Portanto, gol legal do Sporting, tal como foi também bem anulado ao minuto 80, um golo a Edwards por fora de jogo de Vítor Gyökeres no início da jogada. Paulinho lançou Gyökeres, este acabou por fazer um cruzamento que o guarda-redes afastou para uma finalização de Marcos Edwards, mas lá está, no início da jogada, Gyökeres estava atrás da linha defensiva do Vitória, portanto, bem anulado o lance pelo árbitro auxiliar, que foi o mesmo, curiosamente, do lance da grande penalidade na primeira parte de Cláudio Pereira. Excelente arbitragem, portanto, de Cláudio Pereira neste Sporting Vitória Sport Clube. Futebol de verdade